Olha, turma, a crise que envolve o transporte coletivo de Prudente caminha para um final desta temporada, tá? Hoje cedo, o prefeito Ed Thomas e secretários falaram dos próximos passos da transição da Prudente Urbano para a nova empresa que vai assumir o serviço na cidade. Rubens Nakato conversa com a gente agora. Como é que fica a situação dos passageiros? Está uma angústia danada? Vai ter ônibus, não vai? Conta tudo, Nakato. Bom dia. Pois é, Casagrande, bota angústia nisso, viu? Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Então, com a decisão da Justiça, proferida aí pelo fim do contrato entre a Prudente Urbano e a Prefeitura, a Prefeitura convocou essa coletiva hoje justamente para falar sobre essa rescisão e também dos próximos passos daqui para frente. A população pode sim, no intervalo de tempo ali, ficar mais prejudicada do que já vem sendo, corre o risco, inclusive, de ficar sem um ônibus, conforme pontuou até o prefeito Ed Thomas, com essa rescisão. Mas é o seguinte, um capítulo, na verdade, essa novela, com a Prudente Urbano, pelo menos, a gente pode dizer que chegou ao fim. Teve aí um desfecho todo para essa crise. Inclusive, a decisão da Justiça foi comemorada nessa coletiva. E o tom era de comemoração por parte da Prefeitura, que veio ao longo do tempo aí de intervenção, 100 dias de intervenção, trabalhando para fazer tudo dentro da lei, para não correr o risco, por exemplo, de ações movidas na Justiça por parte da Companitur e, com isso, atrasar ainda mais uma solução para esse problema, Casagrande? Então, nessa coletiva de hoje, o prefeito Ed Thomas, ele até comentou sobre isso, todo esse processo que levou um tempo, foram 11 meses do tempo que ele assumiu a prefeitura aqui de Prudente até a chegada dessa conclusão, mas ele explicou sobre isso, todo esse processo demorado, porém, dentro da lei, para que não houvesse nenhum outro tipo de problema. Vamos ouvir o que o Ed Thomas disse sobre isso. O que nós realizamos com essa equipe, a Câmara Municipal, que participou bem antes disso, com uma CPI, recomendando que não se prosseguisse com o contrato, já era para ter sido feito antes. Até porque a Câmara recomendou antes, não foi feito. Essa administração fez. Nós entramos em julho dentro da empresa, com auditoria e com a nossa intervenção, porque é transporte público, e o transporte público é uma obrigação da administração, do poder público, e nós o fizemos. Foi o caminho mais difícil. Pois é, diante dessa situação também, com o fim do contrato com a Prudente Urbano, olha só, a gente está vendo aqui, hoje é o último dia de operação da Prudente Urbano aqui em Presidente Prudente, que agora sai de cena. E com relação a esse fim contratual, essa rescisão, ficam várias dúvidas no ar que a gente conseguiu esclarecer também nessa coletiva. Por exemplo, com relação às dívidas da Prudente Urbano. A Prefeitura disse que já está movendo ações contra a Prudente Urbano para receber os valores que a Prudente Urbano deve, tanto de outorga quanto de imposto sobre serviços e também do repasse que foi feito no início da intervenção de R$500 milhão para cumprir com o pagamento dos funcionários que estava atrasado. Outra questão também com relação aos funcionários, que eles serão desligados. O que vai acontecer com esses funcionários da Prudente Urbano? Eles serão remanejados, conforme disse a Prefeitura, para a nova empresa que assumir os serviços do transporte coletivo aqui na cidade. Agora, o porém é o seguinte, nesse processo de transição, até a contratação de uma nova empresa, corre-se o risco, na verdade, de ficar sem a circulação de ônibus aqui na cidade, por conta de todo esse processo de transição e até, claro, a contratação de uma nova empresa. Sobre isso também o secretário de Assuntos Jurídicos comentou. Eu questionei ele sobre isso, ele falou sobre o assunto. Vamos ouvir também o que ele disse. Hoje será feito um decreto de emergência, decretando emergência da situação do transporte público para dar respaldo à administração para contratações emergenciais, para aluguel de veículo, para utilização de repente, veículos da própria frota, para fazer um transporte emergencial para atender a população nesse período que pode durar alguns dias.
Pois é, então a gente está vendo, né, todo esse esforço do Executivo para continuar com os serviços sem que eles sejam interrompidos integralmente e, claro, a população, muita gente que depende do transporte coletivo para ir trabalhar, né, para fazer outras coisas. Então essa população que já vem sendo prejudicada, a preocupação do Executivo é com essa população, justamente para que ela não fique desguarnecida do transporte coletivo. Na semana que vem, então, na segunda-feira, a Prefeitura faz a abertura, né, das propostas das empresas que apresentaram interesse pela contratação para então começar todo esse processo, esse trâmite, né, para que uma nova empresa seja contratada. E olha, sobre essa questão também desse processo de transição, o secretário de Assuntos Jurídicos explicou ainda que como é um processo, né, está finalizando, né, essa rescisão contratual com a Prudente Urbano, não é possível, por exemplo, colocar as vans, né, disponibilizar aqui as vans, como a gente viu em outras oportunidades, para que façam transporte de passageiros. E também, é claro que todo esse trabalho que a Prefeitura vem fazendo é para conseguir, né, dar esse respaldo à população durante o tempo inicial de contratação emergencial, que é de 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6 meses, né, para resolver de vez essa situação do transporte coletivo aqui em Presidente Prudente. Agora, a gente tentou contato também com a Companitur, a gente não teve resposta, como várias outras vezes que a gente tentou um posicionamento, né, para saber de toda essa decisão de rescisão contratual, mas que a Justiça acabou optando por isso, né, porque foi uma vontade, na verdade, um desejo de ambas as partes, tanto da Prefeitura quanto da empresa da Companitur. Com relação também à tarifa, a Prefeitura disse que vai ser mantida, né, no mesmo valor de hoje, que é de R$ 4,25, né, e para quem tem passe, também não precisa ficar preocupado, segundo a Prefeitura, porque a nova empresa que entrar vai absorver, né, os valores do passe para então fornecer o transporte às pessoas que têm direito ao benefício. Casa Grande. Só alguns pontos que eu quero até levantar nessa nossa discussão envolvendo o transporte pelo seguinte, pessoal. A gente sabe que uma operação de transporte de uma cidade do porte de Presidente Prudente não é uma operação simples. Ou seja, para uma empresa conseguir a toque de caixa, trazer uma frota com dezenas de veículos que atendam aí a demanda, que tenham uma estrutura para conseguir operar na cidade, vai ser algo mais delicado. A Prefeitura está falando em segunda-feira ter aí o período final de interesse nesse contrato emergencial de 180 dias, mas o detalhe é o seguinte, na região existem empresas preparadas para isso? Segundo ponto, a Prudente Urbano, os ônibus amarelos serão locados para essa nova empresa? Teremos tempo hábil para que isso aconteça? Terceiro ponto que é importante, supondo que não tenhamos ônibus, como é que fica a situação a partir de amanhã? Transporte por aplicativo a gente sabe que está lamentável, não tem carro suficiente rodando pela cidade por conta do combustível. A Prefeitura de Prudente fez alguma intermediação junto aos aplicativos 99, a Uber, etc., como as capitais costumam fazer para no movimento em conjunto tentar fazer com que a população seja atendida ou o povo vai a pé? Ou seja, são várias interrogações que a gente fica aqui na cabeça, Nakato, e quem está em casa eu imagino que fique ainda mais, até porque não se teve um movimento muito claro. Essa coletiva não trouxe detalhes muito aprofundados que tragam uma segurança. O próprio prefeito Ed Thomas confirmou, talvez possa ser que não tenha, estão trabalhando para que tenha, mas não existe ali a certeza 100% absoluta de que vai ter. Você conversou com passageiros, enfim, com a população, o que as pessoas estão falando sobre isso, Nakato? Olha, Casa Grande, a população, né, os passageiros aqui que dependem do transporte coletivo estão bastante apreensivos. Como eu disse antes, né, principalmente para quem trabalha e depende, né, do ônibus, os horários que já estão atrasados, vários veículos que acabam faltando ou quebrando, né, no meio do caminho. Então a apreensão por parte dos passageiros é muito grande com relação a isso. Você citou a questão, né, de ter aí uma empresa que já tenha capacidade para operar nesse sentido. Até questionei o secretário de Mobilidade, o Luiz Edson de Souza, e ele me disse o seguinte, que pelo menos as empresas que apresentaram interesse para operar o transporte coletivo aqui na cidade, elas têm capacidade para atender a exigência da Prefeitura, que inicialmente será de 50 ônibus para circular na cidade para atender integralmente as linhas aqui em Presidente Prudente. Mas ainda assim, a contratação não saiu, né? Então fica realmente esse ponto de interrogação e essa apreensão por parte dos passageiros. Casa Grande.
Depois da temporada Imbróglio Prudente Urbano, começa na semana que vem a nova temporada do transporte coletivo dessa série interminável, mostrando os próximos passos e, claro, a gente vai atualizar, vai cobrar, vai fiscalizar e vai te informar também. Obrigado, Nakato, pelas informações.